Olá, meninos. Estamos de volta aqui com a nossa correção da segunda lista, tá, de atividades, ou melhor, né, a atividade da segunda aula. Então, faremos a correção daquela atividade, tá bom? Eu sempre gosto de fazer essa videoaula aqui gravada da correção, né? Porque aí eu vou mostrando os detalhes para vocês de cada questão, tá? Lá no formulário, né, fica, como se diz, fica um pouquinho até mais simples porque você tem que fazer a marcação, você tem as respostas lá, então você já dá para tirar mais ou menos. Mas lógico que matemática tudo exige cálculo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a correção da questão 1, que ainda fala sobre propriedades da potenciação, certo? A questão 1 pediu para que vocês aplicassem a propriedade, tá, para simplificar as potências. Então nessa questão aqui não precisa achar o resultado final, a potência, tá? É só para deixar, só para aplicar a propriedade. No caso você vai identificar a propriedade e vai aplicá-la. Então a primeira aqui nós temos 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Então nós temos o que? Nós temos que os expoentes são iguais, então a gente separa a base embaixo, né? No caso é uma multiplicação, então 2 vezes 3 elevado a 4, que é igual a 6 elevado a 4, beleza? Na seguinte, 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2, de novo, 3 vezes 7 elevado a 2 igual a 21 elevado a 2. Então, novamente, nós temos a propriedade, né, onde eu pego a base, coloco num parêntese, multiplicando e reduzo a um expoente só, que no caso é o 2. Tá? Lembre o nome dessa propriedade. Essa propriedade é produto de potência de mesmo expoente. Tá bom? A gente pode simplificar dessa forma. Vamos lá para o próximo. 25 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Então, nós colocamos 25 vezes 10, entre parênteses, elevado a 4, que isso vai ser igual a 250 elevado a 4. Tranquilo, certo? Vamos prosseguir. Então, o próximo é 17 elevado a 3 vezes 11 elevado a 3. 17 vezes 11, entre parênteses, elevado a 3. Isso é igual a 187 elevado a 3. Então, você faz essa conta aí à parte e o detalhe é somente o expoente 3. Certo? Meninos, então tranquilo. Então, essa listagem aí está bem tranquila também. Vamos seguir. Então, agora nós temos na sequência 15 elevado a menos 5 vezes 9 elevado a menos 5. Então, separo as bases, 15 vezes 9 elevado a menos 5. E aí eu multiplicando dá 135 elevado a 5. Bem tranquilo, viu, galera? É bem tranquilo mesmo. Vamos para a segunda. Colocamos em parênteses que é negativo. Então, menos 11 elevado a 3 vezes 12 elevado a 3. Então, fica menos 11 vezes 12 elevado a 3, que é igual a menos 132 elevado a 3. Tranquilo, viu? Próximo, menos 6, porque é negativo, colocamos em parênteses, elevado a 13, menos 14, também em parênteses, elevado a 13. Então, a gente vai usar o colchete aqui nesse caso, tá? Só para facilitar. Você pode acrescentar colchete, chaves para facilitar o seu cálculo, viu? Aí faz aquele joguinho de sinal, negativo vezes negativo vai dar positivo. Professor, mas o senhor não colocou positivo. Lembre-se, número sem sinal ele é positivo. 6 vezes 14, 84. Repete o sinal. Beleza, galera? Então, vamos para o último aqui, dizendo 29 menos 2 vezes menos 7 elevado a menos 2. Então, eu mantenho menos 7 entre parênteses, então 29 vezes menos 7 vai ser igual a 200 menos 203 elevado a menos 2. Regra de sinal, né? Positivo vezes negativo, negativo. Ou melhor, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Vamos lá então para a questão 2, né, que continua da mesma forma, aplique a propriedade para simplificar as potências. Nesse caso agora nós vamos ter, né, o quociente de potências de mesmo expoente, ou, como a gente estava falando, a divisão
de potência de mesmo expoente. Então a gente separa as bases, no caso 70 e o 35, e coloca o expoente lá fora, que é o 4. Faz essa divisão, 70 dividido por 35, 2 elevado a 4, tá? Potência fácil, você poderia resolver, que daria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seriam 16, tá? Então essa propriedade, ela até é mais útil, né, vamos dizer assim, que a anterior. Mas as duas para cálculos, né, principalmente computacionais, elas são primordiais, tá bom? Vamos para o próximo. 135 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Então nós temos aí agora as bases, 135 dividido por 5 elevado a 2, certo? E dividindo ali os dois números dá 27 elevado a 2, tá bom? Vamos para o próximo. 800 elevado a 3 dividido por 40 elevado a 3. Separando as bases, 800 dividido por 40 elevado a 3. 800 dividido por 40 é 20, né? Então 20 elevado ao cubo, tá bom? Ou a 3. Então bem tranquilo, certo? Vamos continuar a questão 2. Questão 2, né? Vamos lá para o próximo. Opa, um número um pouquinho maior, né? 1638 elevado a 2 e 18 elevado a 2. Né? Separamos a base, ficamos com 1638 dividido por 18, que dá 91 elevado a 2. Então, pela propriedade, ficaria mais fácil agora de calcular essa potência, tá? O resultado final. Temos 525 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Colocamos ali entre parênteses as bases. 525 dividido por 5 elevado a 3, que dá 21 elevado a 3, tá bom? Tranquilíssimo. Então, próximo 1000 elevado a 5, 250 elevado a 5. Nós vamos separar ali a divisão, 1000 dividido por 250, certo? Vai dar 5 elevado a 5 que sobra, tá bom? Bacaninha, então, bem tranquilo esse exercício também. Então, vamos lá, continuando, questão 2, né? Vamos finalizá-lo aqui, continuando a aplicar as propriedades. Então, no caso, agora nós temos 80 elevado a menos 2 e 20 elevado a menos 2. Então, separa as bases, 80 dividido por 20 elevado a menos 2. Dividindo 80 por 24 elevado a menos 2. Novamente, é uma potência que você pode resolver, porque ela é simples, né? Para finalizar, 5 elevado a menos 4... 10 elevado a menos 4, né? Dividido. Então, fica 5 dividido por 10 elevado a menos 4. Você simplifica a fração, no caso 5 sobre 10, ou 5 décimos, por 5. Então, você divide em cima e embaixo por 5, tá? E aí, o que acontece? Nós temos 1 meio, ou 1 sobre 2 elevado a menos 4. Vamos lá para a questão 3, certo? Aplicar a propriedade também para simplificar as potências. Então, agora nós temos a potência de potência, onde a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. No caso, 2 elevado a 3 elevado a 8, eu faço 2 a base, repete, faço 3 vezes 8, que dá 24. Pronto, finalizamos aí. Tá? Essa é bem simples. Próximo exemplo, 8 elevado a 10 elevado a 5. Então, fica 8 de base, 10 vezes 5, igual a 8 elevado a 50. Certo? Agora, nós vamos fazer 12 elevado a 15 elevado a 17, vai ficar igual a 12 elevado a 15 vezes 17, que ao final fica 12 elevado a 255. Bem tranquilo, viu? E agora mais uma, a quarta aqui.
2 elevado a menos 2, ou 7 elevado a menos 2, desculpe, elevado a 4. Então fica 7 elevado a menos 2 vezes 4, troca de sinal, né? Porque a gente tem troca de sinal, não. A gente tem jogo de sinal, então a gente tem um positivo com negativo, sinais diferentes, negativo, 2 vezes 4, 8. Certo? Continuando, a questão 3, né, aplicando a propriedade para simplificar as potências. Nós temos agora 10 elevado a 6 elevado a 9, certo? Vai ser igual a 10 elevado a 6 vezes 9, que vai ser igual a 10 elevado a 54. Pronto, multiplicou, corretíssimo. Na próxima, nós já vamos usar o colchete, porque agora nós temos 3 expoentes. 3 elevado a 5, elevado a 8, elevado a 7. Você faz da mesma forma que você fez em cima, só que agora você vai multiplicar 3 números. Tá? Então fica 3 elevado a 5 vezes 8 vezes 7. Você multiplicando aí 5 vezes 8 e depois vezes 7, você vai ter 280, ou seja, 3 elevado a 280. Vamos lá na sequência. 19 elevado a menos 2, elevado a menos 14, elevado a 3. Então, repete o 19 e multiplica os 3 números. Atenção, quando o número na sequência for negativo, coloque no parênteses. Exemplo ali, o menos 2 eu não coloquei porque ele é o primeiro, mas o menos 14 ele está ali no meio da multiplicação. É interessante colocar entre parênteses para não ficar misturado os sinais de operações, tá? Com sinais de operações com sinais do número. Então nós fazemos o jogo de sinal ali, primeiro, menos 2 sinais iguais, que é o menos e menos, né? O menos do 2 menos do 14, dá 28, aí depois você multiplica por 3, né? E aí você tem 84 positivo, certo? Esse aqui é um pouquinho maior, porque a gente já utiliza as chaves. Então, 1 elevado a menos 9, elevado a menos 12, elevado a menos 2, elevado a menos 8. Certo? Então, nós vamos ter que multiplicar todos, e ficou a dica, né, passada, ali da questão passada, de colocar no parênteses. Então, fica menos 9, menos 12, menos 2, menos 8. Tudo multiplicando. Então, você multiplica aí com a sua ajuda da sua calculadora ou chamada mente, né? E aí você vai ter o resultado de 1728. Por que é positivo, professor? Porque você faz ali 2 sinais iguais, o 9 do 12 dá positivo. 2 sinais iguais do 2 e do 8 dá positivo. Então, a gente vai ter positivo de um lado, positivo do outro. Mais com mais, né? São 2 sinais iguais, continua dando positivo. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, vamos para a questão 4. Aplicando a propriedade. E agora sim, encontrar o valor da potência, encontrar a potência. Então, a gente vai aplicar a propriedade, que no caso é a propriedade do expoente negativo, onde a gente pega, repete, né, inverte a base, desculpa, e troca o sinal do expoente, que passa de negativo para positivo. E aí você utiliza a propriedade anterior, né, que a gente fez a correção, do quociente de potências de mesmo expoente, que você pode retirar e distribuir, e aí você resolve. Tá? Lembre-se que se trocar a base é você pegar o número 2, que ele está em cima, tá? E passar ele para baixo. Lembrando que embaixo daquele 2 ali tem o número 1, tá? Que não aparece, certo? Então, fique atento. Então, a gente fez aí, transformou em fração, virou uma fraçãozinha, 1 sobre 2 elevado a 4. Distribuiu. 1 elevado a 4, 2 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1, 2 elevado a 4, 16. Ok? Vamos seguir aí agora. Então, 3 elevado a menos 5 é igual a 1
1 sobre 3 agora, troca o sinal do expoente que vira positivo, distribui 1 elevado a 5, 3 elevado a 5, e aí a gente faz 1 elevado a 5 é 1, 3 elevado a 5, 243, tá bom? Bem tranquilo essa aí, certo? Vamos continuar aqui agora. 4 elevado a menos 3 igual a 1 sobre 4 agora, fica 3 positivo. Nós temos distribui, fica 1 elevado a 3, 4 elevado a 3. E aí, finalmente, nós temos 1 elevado a 3, 3, 4 elevado a 3, 64, tá bom? Vamos seguir com a questão 4 aqui. Tá? Temos uma fração, então segue o mesmo processo das anteriores, tá? Então aqui é visível, o 1 que era invisível nos outros itens, agora ele está sendo representado por outro número que é o 3, então a gente inverte. 3 foi para cima, o 2 foi para baixo, troca o sinal do expoente, que era negativo, passa a positivo, distribui, que no caso fica 3 elevado a 4 e 2 elevado a 4, 3 elevado a 4, 81, 2 elevado a 4, 16, beleza? Muito tranquilo então, muito tranquilo essa aí. Vamos para a próxima agora. 5 sobre 10, ou 5 décimos, elevado a menos 3, inverte 10 para cima, 5 para baixo. O 3 fica positivo, certo? Distribui os expoentes. 10 elevado a 3, 5 elevado a 3. Aí nós temos 10 elevado... nós temos 1000, né? Porque é 10 vezes 10 vezes 10. Embaixo 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Ok? Vamos para a próxima. Né? 20 sobre 12, ou 20 dozeavos elevado a menos 3, inverte, fica 12 20avos elevado a 3, positivo agora. Distribui 12 elevado a 3, 20 elevado a 3, igual, você multiplica, você vai achar 1728, e 20 vezes 20 vezes 20, 8.000, tá bom? Tranquilo isso aí. Então, atenção, galera, certo? Junto do link dessa aula, né, eu quero que vocês sempre observem que eu vou deixar essa correção em formato PDF, tá? Porque às vezes pode ter problema aí na conexão e você salvando ele no celular, no seu computador, no seu tablet, seja onde você esteja utilizando aí, você pode estar fazendo a correção e verificando, tá? E até estudando para uma futura atividade valendo pontuação, tá? Todas as atividades valem pontuação, mas uma como se fosse um teste, tá? Então, até a próxima aula a gente vai dar continuidade às aulas, tá? O conteúdo, e sempre entre esses conteúdos eu vou estar colocando as correções aqui na videoaula, tá bom? Um abraço para vocês, meninos, até mais.